Um dragão muito poderoso chamado Vancouver dominou e aterrorizou sua área por bastante tempo, mas depois de hibernar por 50 anos, ele acordou e percebeu que não havia mais ninguém ao seu lado, inimigo número 1 dos humanos. Acabou conhecendo Vitor e agora ele pretende ser um aventureiro ao lado dos humanos. No início, o verme mais velho criou o mundo de Vermont. Ela olhou para a escuridão e disse que houvesse luz, e quando finalmente chegou a hora de voltar às estrelas, confiou o mundo a seus filhos. Nosso dragão orgulhosamente proclamou que os dragões representam a perfeição em escala. Eles logo criaram o mundo para seu prazer, não importa o que seus rivais como o Senhor das Fadas dos Fazendeiros possa reivindicar. Durante séculos, o homem vitorioso dos cavaleiros esteve no ápice do mundo. Vancouver caçava princesas, devoravam inúmeros cavaleiros e acumulava a maior horda que o mundo já teve. Quando chegou a hora de hibernar, ele se retirou para sua camada escondida nas montanhas Albany, deixando seus goblins de confiança para vigiar durante sua soneca de 1 ano. No entanto, ele não previu até que ponto o mundo de fora mudaria durante seu sono. Anos mais tarde, foi acordado por um barulho, levantando-se e bocejando. Ele brincou que não havia nada como descansar sobre a vitória. Depois de uma grande festa, ele não dormia tão bem há séculos. Mas então ele ouviu o piscar de ouro caindo e se virou para ver. Tinha um humano escondido nas proximidades. O homem tremeu de medo ao vê-lo. Após um momento de pausa, Vancouver reconheceu o intruso como um humano e gritou de raiva, acusando-o de ser um ladrão. Ele disparou contra o homem que conseguiu fugir a tempo. Vancouver então balançou o rabo e prendeu o homem na parede. Ironicamente, ele disse ao homem que depois de 50 anos de hibernação, parecia que todos haviam esquecido a ordem natural das coisas. Ele se dirigiu ao homem como sua próxima refeição e perguntou seu nome. O homem surpreendido perguntou a Vancouver se podia falar com este banqueiro. Respondeu afirmativamente, acrescentando que às vezes falava no café da manhã. Ele exigiu o nome do homem. O homem apresentou-se como Victor Vancouver. Depois apresentou-se como Vancouver Ban, explicando que seu nome significava a grande calamidade da época e rei das montanhas Albany. No entanto, Vancouver permitiu que Victor se dirigisse a ele como Sua Majestade. Ele acrescentou que Sua Majestade estava sempre em itálico e ele podia dizer a diferença. Victor jurou que foi um erro honesto, mas Vancouver duvidou disso, perguntando a Victor por que ele achava que roubá-lo era uma boa ideia. Victor apontou para uma rapina e explicou que havia sido contratado para recuperá-la, pois acreditava-se que ela havia sido perdida. Vancouver acusou Victor de mentir, afirmando que Victor deve ter lutado contra uma horda de lacaios Goblin para chegar lá. Victor rebateu dizendo que não havia atividade de duendes nas montanhas há décadas. Vancouver ficou em silêncio com isso, levantando a cabeça para verificar se seus goblins examinavam seus arredores, mas não encontrando nenhum vestígio de seus duendes, ele ficou irado, acusando os goblins de covardia por tê-lo deixado enquanto ele dormia. Vancouver então virou-se para Victor e perguntou se ele tinha algum goblin. Victor confessou que já fez parte de uma festa de aventura, mas não deu certo. Ele afirmou que era o único profissional com ambições além de mesquinhas. O dragão expressou concordância observando a dificuldade de encontrar ajuda competente, aconselhando Victor a nunca contratar duendes. Ele se ofereceu para poupar Victor desse erro, pois estava prestes a jogar Victor em sua boca. Victor entrou em pânico e avisou Vancouver que outros viriam se ele fosse morto, e ninguém sabia que ele vivia nessas montanhas. Ele respondeu ameaçadoramente, prometendo que iriam descobrir uma vez que incendiado o campo. Vancouver perguntou quem o enviou. Victor respondeu que não sabia e que se tratava de um pedido anônimo da guilda local. A recompensa foi de 1000 moedas de ouro. Vancouver disse a Victor que era um belo para um ato tão sujo. Victor concordou, mas explicou que aceitou o trabalho principalmente para o desafio porque achava que ganharia alguns níveis com isso, e talvez até uma vantagem especial da escalada. Vancouver confuso. Questionado se um nível era algum tipo de alimento, Victor explicou que os níveis eram poderes que ele ganhava em classes como cavaleiro, mago ou fora da lei, e eles lhe concediam habilidades adicionais. Vantagens, disse ele. Ele ganhou níveis através da experiência de trabalho ou derrotando inimigos. O dragão disse a Victor que não conseguia nem imaginar o número de ladrões que havia destruído, e que nunca havia recebido nenhum desses níveis. Victor respondeu que talvez não soubesse. De repente Vancouver ouviu um som do sistema que o assustou. O sistema então apareceu, parabenizando por seu ego puro e nobre. Linhagem
do dragão. Também mostrou que ele havia ganhado um nível na classe nobre na antiga regalia da classe do dinheiro, o que significava o dobro da chance de monstros soltarem tesouros após sua partida. Focando no velho banqueiro, ele perguntou a Vitor se ele se identificava como um monstro. Vitor respondeu que não era em vão. Vancouver então o instruiu a devolver o rapier ao seu lugar original, e afirmou que iria escoltá-lo pessoalmente até o salão da guilda para que ele pudesse ver o pedido para si mesmo. Vitor devolveu o rapier quando Vancouver o informou que, como ele estava com poucos duendes, Vitor seria seu novo guarda-costas, até que ele pagasse sua dívida de vida. Vitor protestou que ainda não estava totalmente apto para o papel. O dragão fixou-o com um olhar firme e lembrou-lhe que ele era um dragão e Vitor agora era seu servo. O garoto, vendo muitos ossos humanos espalhados com medo, respondeu que era uma grande honra. Vancouver disse-lhe que era muito bom e que havia uma grande recompensa em fazer o que ele desejava, porque qualquer outro dragão o teria comido por seu crime pecaminoso e nunca teria aceitado um humano em seu serviço. Mas ele era perdoador e misericordioso. Vitor disse a Vancouver que era muito generoso com ele, ao que ele respondeu que sabia. Ele então caminhou em direção à saída, fazendo Vitor suspirar de alívio. Eles pararam na saída da gaiola e olharam para fora. Vancouver ordenou que Vitor lhe contasse mais sobre essas regalias. Em seguida, eles começaram a sair da caverna. O nome do homem é Vitor Dalton. Ele está preso nesse mundo de fantasia há 2 anos, quando deixou a aldeia de Valben para a montanha, prometendo voltar vitorioso ou não. Mas as coisas não saíram como planejado. Vitor disse a Vancouver que deveria se aventurar sozinho porque o relógio da cidade já havia soado o alarme em sua presença. Ele implorou a Vancouver para deixá-lo descer, jurando que não se afastaria muito. Vancouver, no entanto, insistiu que um rei deveria mostrar seu rosto aos seus súditos, para que se lembrem de quem os governa. Isso fez com que Vitor se preocupasse que em breve, seu conteúdo estomacal também pudesse estar à mostra para seus súditos. Na torre, o guarda da cidade apontou suas armas para eles. O capitão ordenou que todos vissem o dragão e colocassem tudo em seus tiros. Eles atacaram Vancouver, mas ele simplesmente perguntou a Vitor onde estava o guilda. Vitor apontou o prédio do sino. Com facilidade, o dragão bateu seu corpo na parede da barreira para demoli-lo. Em seguida, começou a voar em direção ao salão da guilda enquanto carregava Vitor, incitando pânico entre a população. Vancouver caiu no chão, jogando as pessoas próximas de lado. Ele então pediu que Vitor viesse. Questionado se o prédio em que estavam em frente era o salão da guilda, Vancouver avançou em direção ao prédio e arrombou a porta para se encaixar lá dentro, chocando os moradores. Uma mulher na recepção perguntou a Vitor se era ele, e outros questionaram se ele havia trazido um dragão. Ele permaneceu em silêncio e o dragão simplesmente pediu à multidão que apontasse o menos dispensável entre eles. Um homem apontou seu espírito. Você acha que está provocando Vitor sobre ter medo de um lagarto voador? No entanto, essa bravata durou pouco, pois ele logo foi jogado na parede. O dragão perguntou sarcasticamente como sua espécie havia evitado a extinção. Isso fez com que a sala ficasse em silêncio. Vitor ponderou que deveria ter mantido suas expectativas sob controle. Vancouver, então, ameaçou exterminar a todos, fazendo com que a multidão fugisse com medo. Eles não podiam acreditar que Vitor os havia abandonado, especialmente quando eles já haviam considerado ele um amigo. Vancouver então enfrentou Vitor, e a mulher ordenou que Vitor fizesse alguma coisa. Vitor dirigiu-se à mulher como Charlene e perguntou se ela ainda estava livre na sexta-feira. Cavaleiro. No entanto, Charlene só podia exclamar sobre a presença de um dragão em seu salão da guilda. Vitor apresentou o dragão. Ela estava incrédula por Vitor ter trazido o terror vermelho de Midard, um antigo dragão vermelho, para sua aldeia. Vitor a corrigiu dizendo que, tecnicamente, foi Vancouver quem o trouxe. Ele perguntou a Vitor quem era a fêmea e por que eles precisavam dela. Vitor explicou que Charlene era a chefe de gabinete da guilda e pediu que ela contasse ao gigante dragão irritado sobre seu papel antes que ele decidisse comê-los. Reunindo-se, Charlene informou Vancouver que ela gerenciava a papelada em nome da Guilda Garden. Ela recebia pedidos de clientes e distribuía os aventureiros. O dragão ordenou a Vitor que dissesse a Charlene para ler o pedido que o levou ao seu domínio. Ao ouvir isso, Vitor perguntou se ele já falou com outros humanos. Ele respondeu que não e explicou que se comunicar com animais é a finalidade de um servo, o que irritou muito Charlene. Irritada, ela pegou a missão do tabuleiro, enquanto Vancouver perguntou a Vitor o que a mensagem implicava. Ela relatou que Luiz e Marquis de Carabas estava oferecendo 1000 moedas de ouro para a devolução do rapier perdido de sua família, relatado pela última vez na posse dos duendes da montanha Albany. Vancouver disse a Vitor que suas palavras
pareciam verdadeiras, então ele seria poupado. Acrescentou que Charlene também será poupada, se ela pudesse informá-lo onde encontrá-la, pois ele pretendia comê-la. Isso fez com que Victor pensasse que as coisas só poderiam acabar mal. Charlene respondeu que deviam ir embora. Em seguida, ela mandou Victor entregar seu mapa. Ela pegou o mapa de Victor, que foi encarregado por Vancouver de explicar como funciona. Victor explicou que nobres, comerciantes ou grupos de camponeses enviam pedidos para a Guilda dos Aventureiros junto com as recompensas propostas. Desde o final da Guerra do Século, a maioria dessas tarefas envolve lidar com monstros ou bandidos. Ela acrescentou que já houve pedidos lucrativos para derrubá-lo anos atrás, mas esses pararam quando ele foi declarado sem vida. O dragão ficou furioso e perguntou a Charlene por que ele havia sido declarado sem vida. Ela explicou que um grupo de aventureiros havia trazido um crânio de dragão vermelho 20 anos antes, declarando que era dele. Ele ficou indignado com essa afirmação e ordenou que Victor informasse sua espécie primitiva que ele estava muito vivo. Isso fez Victor entrar em pânico, embora ele tenha garantido que a notícia se espalharia rapidamente assim que ele mostrasse um pouco de força. Vancouver se acalmou e perguntou a Victor sobre os tipos de missões e aventureiro. Victor, por sua vez, pediu a Charlene que lesse algumas missões em benefício de sua majestade. Ela leu que os Trolls haviam saqueado as terras do Conde de Provençal e estavam atualmente escondidos nos bosques de Gevon. O Conde estava oferecendo uma bela recompensa pelo extermínio dessas criaturas. Isso fez Vancouver perguntar se ele poderia ganhar níveis para completar tal tarefa. Charlene ficou surpresa ao ouvir isso. O dragão sabia sobre os níveis. Victor explicou que Vancouver havia subido de nível na classe nobre, o que a deixou ainda mais surpresa ao saber que um dragão poderia subir de nível. Ele explicou que Victor o havia informado recentemente sobre a existência desse sistema e queria saber quantos humanos receberiam por tal missão. Charlene, que estava gritando com Victor, respondeu que a recompensa eram 6.000 moedas de ouro. Isso levou Vancouver a perguntar se ele realmente receberia tanto por simplesmente comer Trolls. Charlene esclareceu que foi considerada uma missão mais difícil que estariam a enfrentar. Houve um minuto de silêncio. Em seguida, o dragão riu de coração, perguntando se eles estavam realmente com medo de Trolls, que ele considerava apenas um lanche. Ele declarou que os mamíferos eram muito fracos. Victor respondeu sugerindo que se fosse tão fácil para ele deve considerar uma carreira de aventura e mostrar a eles como isso é feito. Ele contemplou as 6.000 moedas por algo que costumava fazer de graça e questionou se era o pedido mais bem pago, deixando Victor atordoado que ele estava realmente considerando isso. Charlene informou-o de que aniquilar uma Saline Kraken renderia 64.000 moedas, suas pupilas se transformando em moedas de ouro em choque. Depois Vancouver informou a Victor de sua intenção de destruir a vila como retribuição por seus crimes contra sua pessoa real. No entanto, ele declarou que a riqueza não reclamada era um crime ainda maior. O dragão estava pronto para resolver os problemas das espécies inferiores em troca de suas moedas. Ao ouvir isso, Charlene entrou em pânico, expressando sua dúvida de que um dragão poderia se tornar um aventureiro. Ele a tranquilizou confiante dizendo que estava mais do que qualificado. Ela tentou argumentar com ele, mas ele insistiu firmemente que ele era um dragão e agora um aventureiro. Além disso, ele a alertou que ela estava começando a soar como presa em potencial para isso. Ela respondeu que os registraria como um novo aventureiro, e que eles precisariam preencher e assinar determinados formulários. Ele chamou Victor, que prontamente perguntou o motivo. Ele explicou que estava promovendo oficialmente Victor ao cargo de chefe de gabinete e assinatura viva. Victor deveria administrar a papelada em seu nome. Ele garantiu a Victor que era uma responsabilidade importante, mas estava confiante de que Victor lidaria bem com isso. Uma notificação do sistema então apareceu diante de Victor, indicando que ele havia subido de nível para escudeiro monstro e parentes monstro. Isso significava que ele podia se comunicar e entender qualquer monstro e ganhou um bônus de carisma de mais 20 ao interagir com eles. Ele mostrou o papel com as letras V e V para Charlie e perguntou se era uma piada ou se havia um melhor. Mas Charlene limitou-se a apontar para a porta arrombada, fazendo perceber que o encontro de sexta-feira já não era uma possibilidade. Ele pediu uma explicação a Victor, mas Victor descartou-a como nada. Charlene expressou a Victor o seu desejo de que ele fosse para o inferno, embora ela suspeitasse que ele já estava lá e, assim Vancouver tornou-se o primeiro aventureiro dragão, deixando Victor a ponderar o que poderia correr mal. Mais tarde, eles estavam voando no ar quando perguntou a Victor o que é uma placa de aventura de chumbo e mencionou que o chumbo é degradante. Victor respondeu que todo aventureiro começa com uma placa de chumbo, acrescentando que ele também tinha uma placa de chumbo. No entanto,
entanto, ele lembrou a Vitor que Vitor era um humano e ele era um dragão. Mas o garoto disse que se tratava de um caso único e implorou para que ele perdoasse sua espécie. Um momento depois, chegaram à tribo. O dragão perguntou a Vitor se eram os bosques de Trolls. Vitor confirmou e explicou-lhe que os Trolls de guerra geralmente estabelecem acampamentos quando procuram. Ele interrompeu Vitor, afirmando que não iria manchar suas distintas escamas com esterco de Troll, e lembrou-lhe mais uma vez que ele era um dragão. Em seguida, ele reuniu seu poder de fogo, fazendo com que Vitor entrasse em pânico e gritasse para que ele esperasse. Enquanto isso, na floresta, uma mulher estava sentada, colhendo flores. Ela colocou a flor em uma cesta ao lado de uma cabeça de Troll sem vida e uma faca enorme. De repente, ela ouviu algo no ar. Ela se levantou, se virou e ficou espantada ao ver folhas caindo em um vermelho brilhante. Por sua vez, ele atacou os Trolls na floresta com seu fogo, levando Vitor a questionar o que ele estava fazendo e dizendo que isso não era ecológico. A mulher que havia sido drogada por um homem gritou ao ver Vancouver no ar. Por outro lado, ele dizia orgulhosamente a Vitor que o problema dos Trolls estava resolvido. Vitor queixou-se de ter incendiado a floresta. Ele concordou confiante. Os Trolls foram queimados até virar um esqueletinho, e os outros tentaram fugir. Vitor comentou que foi tão unilateral que doeu assistir, mas ele lembrou Vitor que era um dragão, e era isso que os dragões faziam. Ele sugeriu que Vitor orasse para ele, já que às vezes até respondia. Ele perguntava por que estava reclamando quando recebia por alguma coisa que poderia ter feito de graça. Vitor lhe disse que voar era terrível quando segurado na palma da mão, especialmente quando ele estava respirando fogo de dragão em seu pescoço. Ele disse a Vitor que seu desconforto deve ser devido à falta de balanço e empatia com sua situação, mas perguntou-lhe o que poderia fazer sobre tal defeito congênito. Vitor perguntou se ele poderia andar de costas. O dragão apenas olhou para Vitor, que estava implorando fervorosamente, mas ele apenas perguntou que tipo de exigência ingrata era aquela. Vancouver ainda conta que quando o encontrou naquela manhã, Vitor era um mero ladrão, à deriva e sem propósito. Agora Vitor era seu chefe de gabinete, o que levou Vitor a responder sarcasticamente que sua confiança o aqueceu. Ele colocou Vitor no chão, dizendo que ele deveria ser grato e não exigir muito. Eles estavam conversando. Sem perceber, a garota ficou espantada ao ver um dragão e estava orando por misericórdia. Eles então verificaram o sistema e Vitor disse que pelo menos ele conseguiu um nível de escudeiro monstro. Vancouver perguntou o que era um escudeiro e se era uma espécie de servo. Vitor respondeu afirmativamente e explicou que pagou o mesmo valor. Ele ganhou um nível de nobreza. Perguntado por que ele não havia recebido uma regalia desta vez, Vitor informou que só recebe uma regalia a cada 2 níveis. Vancouver pergunta por que apenas 2 e quem decidiu isso. Vitor respondeu que achava que os deuses tinham decidido, ou talvez os fazendeiros, enquanto a garota e o homem tentavam escapar. Ele chamava os deuses ou fazendeiros de inúteis, e gritou que eles fizeram um mundo, quando na verdade todos sabem que os dragões fizeram isso primeiro. Então ele ordenou que Vitor lhe dissesse onde poderia encontrá-los e repreendê-los. No entanto, Vitor respondeu que não sabia e que não era um cara religioso, sugerindo que talvez pedissem a um bispo. Ele disse que encontrariam esse bispo, mas só depois que ele se recuperasse. Vitor chocou e questionou o que ele quis dizer. Ele explicou que, de acordo com a antiga regalia do dinheiro, os Trolls deveriam ter deixado tesouros quando partiram, e questionou se Vitor esperava que ele se manchasse de cinzas. Vitor esclareceu que não estava imune ao fogo, levando-o a retrucar, dizendo que eles não podem fazer nada. O comentário irritou Vitor, que decidiu então que iria adiar sua gratificação até que o fogo acabasse. Nesse meio tempo, ele planejava obter a restituição por seu crime anterior de empregadores, ao que Vitor concordou em olhar para o mapa. Pouco tempo depois eles chegaram a um castelo adornado com uma bandeira com um gato em um sapato. Ele comentou com Vitor que não ficou surpreso que ela tenha se rebaixado para contratar ladrões, afirmando que ele seria amargo também se ele morasse em um castelo com apenas uma torre. Os guardas do castelo ficaram surpresos ao vê-lo se aproximando. Perguntou a Vitor o que queria dizer a Marquês. Vitor explicou que significava que ela era uma senhora nobre. Ele perguntou ainda se ela era uma princesa ou uma princesa elfa. O garoto respondeu que não pensava assim e perguntou se os dragões realmente sequestravam princesas. Sua resposta foi às vezes, quando os guardas do gato começaram a atacá-lo com flechas. Vitor, com medo, perguntou se ele as comia. Ele simplesmente balançou o rabo, mandando os gatos voarem enquanto perguntava a Vitor se ele o levava para um selva. Ele respondeu que os soltou de volta
da natureza. Assim, eles poderiam produzir mais princesas. Vitor olhou para os guardas do gato desmaiado, orando aos deuses para que eles não estivessem em perigo. De repente, uma voz da torre gritou o suficiente, e a senhora Mark se dirigiu a Vitor enquanto o dragão questionava seus negócios em seu castelo. Vancouver retrucou que ela tinha o relacionamento deles atrasado porque ele havia domado Vitor. O dragão orgulhosamente se reapresentou e informou que ela havia enviado rufiões atrás de seu tesouro de rapina de prata, interrompendo sua soneca pacífica. Como resultado, ele exigiu metade do gado dela como restituição, 1000 moedas de ouro que ela havia oferecido para ele. Ela disse a ele que sua exigência era absurda, mas ele retrucou que tinha que voar por 2 horas para chegar lá. Queimou quilos de gordura e sentiu o cheiro do esterco de seus camponeses. Vitor acrescentou que a Vancouver também havia queimado a floresta local na chegada a mando do conde de Provincial, então ela lhe devia mais 6.000 moedas por esse serviço. Em seguida, ele exibiu sua etiqueta de aventureiro como prova de que era um aventureiro, a maior corrida de recompensa que já conheceu. Ela perguntou se ele deixaria suas terras imediatamente se ela atendesse às suas exigências. Ele respondeu que dependia se ela tinha mais missões para ele. Quando ela afirmou que não, ela ordenou que seu guarda trouxesse o conde Gilbert para uma explicação e disse a seu cozinheiro para preparar uma festa para o rei Mancure. Ela especificou que seria uma festa de convidados problemáticos com um ingrediente especial ao qual o guarda afirmou que instruirá os cozinheiros a usar a dose máxima. Então ela lhe disse que lhe daria uma festa e uma recompensa por sua nobre ação. Ela expressou esperança de que ele os perdoasse por sua falta de cortesia. No entanto, ele disse que só os perdoaria se o gado dela fosse bom. Um momento depois os gatos prepararam uma grande festa com fartura de comida, levando-o a exclamar que era uma festa esplêndida e que deveria visitar mais vezes. Ele então começou a comer. Assim que um homem se aproximou deles, ele perguntou a Vitor se aquele recém-chegado fazia parte da festa, mas Vitor respondeu que não tinha certeza. O homem com medo apresentou-se como Gilbert, o conde de Provençal, o que o levou a perguntar a Gilbert se ele era quem havia emitido a missão Troll. Gilbert respondeu afirmativamente e explicou que havia pedido ajuda à guilda para se livrar dos Trolls antes que ele, o aventureiro, tivesse resolvido o problema com zelo. Ele disse a Gilbert que ele assumiu suas funções como um aventureiro sério, e aconselhou Vitor que poderia comer as sobras, advertindo-o para não alegar que estava passando fome em sua equipe. Vitor olhou para a comida nojenta e percebeu que Gilbert estava incrivelmente nervoso com alguma coisa. Ele se perguntou se o ingrediente especial que Mark havia mencionado era cianeto ou arsênio. Vitor então afirmou que não podia participar da refeição de seu senhor, afirmando que era tudo dele. Isso levou a rotular Vitor como um servo obediente, e questiona se Gilbert tinha vindo para entregar sua recompensa. Gilbert apontou para uma pilha de moedas de ouro e disse que além do presente de desculpas da marquesa, era seu dever como vassalo dela dar-lhe a recompensa. Ele colocou a comida suspeita de estar envenenada em sua boca, referiu-se a Gilbert como um bom servo, e ordenou que Vitor contasse as moedas e não ousasse roubar nenhuma delas. Vitor garantiu-lhe que não se preocupasse, pois se arrependia de roubá-lo todos os dias de sua vida. De repente, uma notificação do sistema apareceu na frente dele informando que ele havia ganhado uma regalia de resistência ao veneno. Ao enfrentar o veneno, ele perguntou a Vitor sobre o material envenenado e se perguntou se era uma espécie de tempero humano. Vitor perguntou se ele não sabia o que era veneno, e ele respondeu que estava ciente de que não o prejudicava. Vitor explicou que era um tempero amargo usado para ocasiões especiais e normalmente reservado para convidados especiais. Isso levou a perguntar a Vitor se ele era considerado um desses convidados, ao que Vitor respondeu perguntando a quem mais ele poderia estar se referindo. Ele afirmou que não provou nada em comum e ordenou que lhe trouxessem mais desse tempero especial. Vitor olhou para Gilbert completamente esperando esse resultado, e se perguntava se eles acreditavam que poderiam iluminar Vancouver tão facilmente quanto um rato gigante. Em resposta, prepararam uma enorme quantidade de comida cheia de veneno, o que o agradou muito. Gilbert sussurrou com medo para Vitor que lhe devia sua vida. No entanto, Vitor simplesmente retrucou com uma pitada de raiva, que ele esperava que Gilbert estivesse feliz, pois eles tinham acabado de tornar a Vancouver mais forte. Um momento depois ele estava dormindo no chão ao lado dos ossos da carne que havia devorado. Por outro lado, Vitor estava dentro do castelo, pensando que, quando a marquesa o convidou para o pequeno almoço, esperava outra refeição envenenada. No entanto, na verdade
verdade era um café da manhã perfeitamente normal, eles supos. Ela só queria alguém para reclamar enquanto eles comiam. Mesmo quando ela brandiu uma arma para ele, ela gritou furiosamente sobre a humilhação de ter um dragão vermelho esvaziar sua despensa, tirar uma soneca em sua porta da frente. Em seguida pergunta por que os deuses haviam enviado essa calamidade. Ela então perguntou a Victor se ele ainda estava lá. Gilbert confirmou que estava, acrescentando que o veneno já deveria ter aniquilado Vancouver 3 vezes. Quando Victor perguntou sobre seu abundante suprimento de veneno, ela explicou que era devido à política do pós-guerra. Em seguida, ela perguntou a ele sobre seu nível. Ao ouvir que ele era um nível 7, ela expressou descrença, afirmando que um nível 7 não poderia domar um dragão. Victor, chocado, perguntou se ele parecia um domador de dragão. Ele descreveu o dragão como uma bola de destruição. Gilbert comentou que Vancouver falou que Victor tinha salvado sua vida. Victor confessou que tudo o que podia fazer era guiar Vancouver em uma direção particular e esperar que o dragão não queimasse muitas casas. Ela sugeriu que eles poderiam montar um ataque enquanto o dragão dormia. Victor respondeu recomendando que eles ofereçam melhor vantagem ao Vancouver, ou talvez níveis livres. Um guarda vestido com uma armadura se aproximou e gritou com Victor. Quando questionado sobre suas origens, Victor afirmou que veio da Terra, especificamente da América, e que havia sido convocado para isso. Ela então revelou o significado da marca dos dados. Ela deveria ter reconhecido que apenas alguém escolhido pelo deus da sorte poderia fazer amizade com o dragão. A notícia enfureceu Victor. Ele se ressentia do fato de Vancouver tê-lo sequestrado e que o mundo era um lugar hostil onde tudo queria comê-lo ou roubá-lo. Ele comparou isso a ficar preso na Idade Média sem o luxo de sequer tomar banho. Ele os advertiu contra tentar roubar Vancouver novamente. Gilbert então perguntou por que ela queria o rapier em primeiro lugar. Ela confessou que o rapier era uma herança de família perdida, mas ela não tinha ideia de como foi parar nas mãos de Vancouver. Victor perguntou sobre a reputação do dragão e aprendeu com ela que Vancouver era o dragão mais poderoso do continente. Um guarda acrescentou que alguns acreditavam que Vancouver já havia devorado um cavaleiro de nível 70, e que embora monstros estivessem vagando pela terra desde o fim da Guerra do Século, Vancouver poderia aniquilar floresta cheia deles. Em um segundo, ela propôs um plano para Victor. Apesar da perda devastadora de sua despensa, eles poderiam potencialmente usar o dragão se Vancouver quisesse ser um aventureiro. Eles poderiam enviá-lo em uma missão condenada para destruir o rei demônio Brandon Maduro ou os fazendeiros. Nem Vancouver teria sucesso ou seria eliminado tentando. Victor rebateu afirmando que Vancouver não assumiria nenhuma tarefa a menos que houvesse uma recompensa substancial. Ele então perguntou se ela poderia pagar Vancouver se ele tivesse sucesso. Ela garantiu a Victor que informaria Sua Majestade, o Cavaleiro Iluminado, que trataria do assunto. Victor perguntou se havia algum malfeitor precisando de um dragão. Gilbert mencionou os mercenários que se tornaram bandidos depois que a Guerra dos Séculos deixou desempregados. De repente, a voz estrondosa de Vancouver os assustou. Ele chamou Victor de volta, declarando que era hora de recolher seu tesouro brilhante. Victor percebeu que quase tinha esquecido, mas esperava que o incêndio florestal já tivesse desaparecido. Victor perguntou se ela tinha um saco grande como porção de fogo. A raiva explodindo com sua pergunta, então questiona se já não fez o suficiente. Ele respondeu ameaçando revelar a Vancouver que ela tinha mais comida escondida sob o castelo. Surpresa, ela o chamou de monstro. Um momento depois, a conversa mudou. O dragão pergunta o que estava fazendo com aquele gado de manhã. Victor respondeu que estava repreendendo Mark por tentar roubá-lo. Essa resposta valeu a Victor um elogio. Boa ideia. Ele odiaria tê-la como minha próxima convidada para o jantar. Victor então explicou que havia encontrado algum saque decente deixado para trás pelos monstros que derrotou no dia anterior. Ele creditou seu olho para a regalia da classe do tesouro por sua capacidade de identificar itens mágicos e determinar seu valor. Victor listou suas novas aquisições: um anel de resistência ao fogo, um chifre de viver, um colar de bomba de fogo e um par de aparelhos solares. A conversa mudou para a nova regalia de resistência ao veneno de Victor, pois ele disse que só poderia ganhar uma regalia a cada 2 níveis. Victor esclareceu que essa restrição se aplicava apenas às regalias de classe. Vantagens pessoais, como sua resistência ao veneno, poderiam ser desbloqueadas atendendo a critérios específicos, embora raros, ocultos. Quem mais conseguiria senão um dragão? Como ele poderia desbloquear uma coisa dessas? Ele se gabou de ter ordenado que Victor colocasse os tesouros
em uma bolsa enquanto eles estavam voltando para sua horda e planejava embarcar em outra missão fácil. Vitor informou de que sua sobrevivência na floresta em chamas se devia à poção das Marquesas e perguntou sobre o uso pretendido do anel e das chaves. Eles são brilhantes e ficarão bem na minha horda, ele respondeu. Vitor sugeriu que ele teria um desempenho melhor com o próprio equipamento, mas Vancouver descartou a ideia. Um anel não vai melhorar a sua aparência. Para ele, todas parecem iguais. Vitor agradeceu o elogio e explicou os usos práticos de cada item. Resistência ao fogo do anel. Viver invocando a partir da buzina e aumento da força e luz solar das travessas. Vancouver interrompeu Vitor, intrigado com a ideia de ficar mais forte usando aparelhos. Ao saber que os braçadeiras eram do tamanho humano e não caberiam nele, Vancouver ficou frustrado. Por que sua regalia entregaria um tesouro do tamanho humano? Isso é sabotagem, um mau funcionamento. Mesmo assim, aceitou emprestar. Depois dos itens por sua generosidade, Vitor agradeceu, reconhecendo que a conversa mudou novamente, desta vez para os vitoriosos de olho na regalia do tesouro. Antes que Vitor pudesse explicar completamente que era necessário certos níveis para obtê-la, Vancouver interveio com uma pergunta. Se poderia ter várias aulas ao mesmo tempo, Vitor confirmou que pode chegar a um limite total de 100. Além disso, acende a divindade ou algo semelhante. Chegará ao nível 100, e ele se tornará ao nível 99, declarou Vancouver confiante. Ele concordou com a sugestão de Vitor de uma nova missão, desde que pagasse bem. Vitor mostrou-lhe cartazes de recompensa para 3 líderes bandidos, Gustave Laon, Muriel o Ogro, e François, conhecidos por inúmeros crimes de guerra. As recompensas para 2 dos bandidos eram de 5.000 ouros, enquanto o outro valia 10.000 ouros. Ele também mencionou que a duquesa da companhia aérea estava oferecendo uma recompensa por suas cabeças. Ele perguntou a Vitor quanto, e o jovem respondeu 20.000 no total oficialmente, ao que ele imediatamente respondeu que passaria. Depois o garoto explicou que tinha certeza de que a duquesa lhe ofereceria uma recompensa mais substancial por derrotar seus inimigos. Isso levou a perguntar por quê. Se a duquesa estava disposta a oferecer mais, porque ela não colocou isso no pedido. Por que por baixo dos panos? E se fosse algum tipo de magia? Vitor explicou que era uma forma de evitar impostos, e ele lhe disse em tom de silêncio que o rei leva 10% de qualquer recompensa oferecida através da aventura. Vancouver exclamou que era roubo e não era à toa que ele havia se tornado um ladrão, já que sua própria raça era liderada por um ladrão. Então ele perguntou se esse ritual debaixo da mesa poderia ajudar. Vitor respondeu afirmativamente e explicou que a sonegação fiscal respeita a tradição humana, pois era um dragão. Vitor garantiu-lhe que a duquesa provavelmente lhe ofereceria uma recompensa maior do que ela ofereceria aos humanos. Ele gritou que era melhor ele fazê-lo, ordenando para iniciar sua perseguição ao rei ladrão. Esta declaração fez Vitor ficar aliviado porque Vancouver acreditou nele, dando-lhe esperança de que ele poderia ser capaz de fazer algo de bom. Depois que a noite chegou, os 3 bandidos observaram o porto. Um deles disse que tudo o que viu foi um terreno fértil para a fraqueza. Outro homem respondeu que não poderia ter concordado mais. Em seguida perguntou à mulher se aquele era o lugar que ela queria que eles atacassem, ao que ela respondeu afirmativamente. Ela ordenou que eles devastassem a cidade, recuperasse o que lhe era devido, e então ela os recompensaria generosamente. Ela garantiu que o demônio rei Brandon Maduro veria. O homem perguntou à senhora se ela não se importava que eles se divertissem um pouco com o local. Primeiro, ela respondeu que eles poderiam, desde que não deixassem sobreviventes, e os instruíram a manter contato. O blindado se dirigiu ao homem chamando de vilão e perguntou se havia algum vilão de defensores formidável. Gustave respondeu que ninguém estava no nível 20. Gustave expressou decepção mencionando que ele estava começando a ficar entediado com a partida de camponeses. Em seguida perguntou qual deles iria liderar a acusação. De repente uma voz explodiu, fazendo ele se virar, quando viram uma criatura enorme que anunciou que Agron queimaria a cidade e ninguém ficaria em seu caminho. Enquanto isso, no céu, Vitor foi questionado por Vancouver se tinham chegado ao seu destino. No entanto, Vitor negou, dizendo que Agron havia sido visto pela última vez perto de Odmir. Isso levou Vancouver a questionar Vitor sobre como ele poderia diferenciar entre suas aldeias sujas, quando todos pareceram parecidos com ele. Em resposta, Vitor simplesmente afirmou que acreditava que sua próxima parada seria certa. Ao ser questionado por que pensava assim,
Vitor respondeu que era por causa dos incêndios. Por outro lado, na terra de Villemai, Gustave e Agron estavam causando estragos na aldeia. Agron, em um acesso de raiva, ameaçou comer seus filhos. Um dos cavaleiros, por medo, insistiu ao seu companheiro para segurar a fila. Eles precisavam de mais tempo para evacuar, mas seu companheiro pediu que ele olhasse para cima porque Agron havia trazido um dragão. Vancouver estava pronto para pousar, pedindo instruções a Vitor. Vitor o aconselhou a pousar perto dos agressores. A visão de Vancouver surpreendeu os moradores quando ele pousou. O chão quebrou devido à força. Os bandidos protegeram seus rostos para evitar areia em seus olhos, mas os aldeões começaram a fugir de Agron, percebendo que isso os rotulava como covardes, e afirmaram que os dragões não eram assustadores. Ele questionou os bandidos perguntando qual deles era Agron o ogro. Agron gritou confiante que era ele. Apesar dessa proclamação, Vancouver não acreditou e repetiu a pergunta. Vitor então apontou para Agron, afirmando que ele era de fato o ogro em questão. No entanto, o dragão discordou, chamando de ciclope em vez de um ogro, porque os ogros têm 2 olhos. Essa declaração deixou Vitor atordoado, mas ele confirmou que a criatura era realmente ogro. Ao ouvir isso, Agron esclareceu que ele era o único ogro por perto, e que ele havia derramado líquido vermelho por Gardamagni. No entanto, em vez de recompensá-lo com ouro, o rei lhe deu uma fazenda de terra suja. O dragão, ainda perplexo, perguntou a Vitor por que Agron era chamado de ogro se ele era um ciclope. Agron respondeu com raiva que era conhecido como ogro porque comia gente. Ele então balançou seu machado em Vancouver, gritando que ele era um guerreiro e que o dragão encontraria seu fim. Mas, para surpresa de todos, Vancouver simplesmente consumiu metade do corpo de Agron, fazendo com que a metade inferior das escadas caísse no chão. Isso deixou Vitor, os moradores e os demais bandidos em choque. Enquanto mastiga Agron, ele acha divertido por ser uma refeição bastante satisfatória. Vancouver informou a Vitor que Ciclope tinha gosto de porcos salgados, e ele desejava mais. Isso fez com que Vitor se preocupasse com a segurança dos moradores, levando-o a direcionar a atenção do dragão para os bandidos, considerando-os uma sobremesa em potencial. Vancouver agarrou alguns bandidos e alegremente declarou que eles tinham gosto de vitela. Ao testemunhar isso, Karin entrou em pânico e ordenou que seus companheiros se retirassem, fazendo com que Vancouver gritasse em aborrecimento enquanto fugiam. Na manhã seguinte, Vancouver está contente tendo comido demais. Ele se deitou entre os escombros informando a Vitor que havia subido de nível e perguntou sobre os benefícios desses aumentos. O sistema mostrou a Vancouver que ele havia ganhado um nível na classe nobre e snobista, o que significava que ele infligia mais dano e recebia menos de alvos não nobres. Vitor o instruiu a usar o menu de comandos para verificar suas estatísticas. Ao ser perguntado se ele não havia notado isso antes, o dragão timidamente confessou que tinha, mas estava apenas testando o conhecimento de Vitor. Ele então declarou que o sistema exibia suas estatísticas nível 3, nobre 3A, membro do partido V&V, com pontos de saúde em 5.315, pontos especiais em 1.290, força em 95, vitalidade em 88, habilidade em 11, agilidade em 39, inteligência em 9, carisma aos 71 e sorte aos 30. Algumas pessoas se aproximaram dele, fazendo Vancouver ser pego de surpresa. Embora soubessem que o dragão havia aniquilado os bandidos, os aldeões ainda estavam apavorados, perguntando-se se eles seriam as próximas vítimas. Ele disse a Vitor que o ambiente parecia pesado demais e ordenou que ele cantasse seus louvores para animar os homens sombrios. Vitor entendeu, levantou a mão e gritou que Vancouver é o melhor dragão. O homem olhou fixamente para as pessoas. Eles balançaram a cabeça indicando sua compreensão. Em resposta, a multidão gritou alegremente que Vancouver era o melhor dragão, o que o deixou orgulhoso. Ele agradeceu a todos, acreditando que merecia adulação, e declarou-se como Vancouver o aventureiro que veio resgatá-los. Vitor perguntou às pessoas que estavam no comando. Um homem apontou para uma menina enquanto explicava que seu prefeito havia sido exterminado, deixando o representante da guilda como seu suposto líder. A menina Charlene negou com medo, entrando em pânico, e voltou a gritar o seu desabafo. Antes disso, na guilda, as pessoas lhe perguntaram se ela tinha certeza de que queria deixar Valben. Não será o mesmo sem você, eles haviam avisado, mas ela insistiu, pedindo à guilda que a transferisse o mais longe possível de Vancuras. Eles concordaram. A pessoa disse que não poderia culpá-la e perguntaram para onde ela estava indo. Ela respondeu alegremente que estava se movendo para Martelar, pensando que seria perfeito porque lá ela encontraria uma bela praia, uma terra pacífica e sem dragões. Mas no final, ela estava ajoelhada no chão gritando incrédula: "Se estão brincando comigo, poucas
horas depois, perto da praia, Vitor informou alegremente de que Charlene era presidente em exercício. E o novo gerente do Guildhall. Vitor apresentou um homem chamado Henry Bright, um estudioso que queria discutir as escolhas de carreira de Vancouver. Charlene, frustrada, disse que em nome de Odmer, lamentavelmente lhe concedeu a mais alta honraria da cidade, as chaves. No entanto, ele a interrompeu, perguntando sobre seu dinheiro antes que ela pudesse terminar de explicar. Vitor garantiu que já estava coberto. Ela com raiva disse a ele que havia relatado sua necessidade à duquesa, que enviaria homens em armas para entregar sua recompensa. Charlie então disse a Vitor que ela mal podia acreditar no que ela estava dizendo, mas eles seriam oferecidos alojamento gratuito para a semana na guilda por seu serviço exemplar. Quando Vancouver perguntou se havia um banho de lava, ela respondeu firmemente que não. Ele disse a Vitor que não conseguia acreditar em sua espécie, tão atrasado, e que dormia na areia quente, porém, duvidava de sua falta. Ele compartilhava seus padrões de qualidade. Vitor confirmou que faria questão de aproveitar uma boa cama quente. Henry então se dirigiu a ele como grande Vancouver, informando que seu amigo Vitor disse que ele precisava de conselhos sobre o sistema de classe. O dragão ordenou que se referisse a ele como Sua Majestade em itálico e perguntou que é um amigo, mas Henry simplesmente perguntou a ele como ele tinha os super sentidos. Vancouver concordou reconhecendo que ele realmente tinha vantagem, e perguntou a Henry como ele sabia. Charlene explicou que Henry era especialista em classe, aconselhando os moradores locais sobre como desenvolver suas aulas e estatísticas. Henry interveio, no entanto, expressando sua tristeza. É que um dragão poderia ganhar classes. Foi uma descoberta totalmente nova. O dragão respondeu que também não sabia e perguntou qual era exatamente o sistema. Henry respondeu que o sistema era de natureza sobrenatural desbloqueado pelos dados de Deus durante seu papel inaugural. Naquela época ainda era artefato de ascensão e as classes simbolizavam papéis potentes, concedendo imensos poderes àqueles que podiam atuar. Isso o levou a questionar Vitor. Tem certeza de que os dragões não criaram esse sistema? Vitor afirmou que a Disse foi o primeiro ser inteligente a ganhar uma aula. Em resposta, Henry observou que, embora Disse nunca tenha afirmado ser a criadora do sistema, evidências apontaram para ela como a primeira entidade a ativar o sistema. Ele os desafiou, afirmando que eles não tinham evidências provando que a Dragões não havia criado o sistema. Ele levantou a hipótese de que era um sistema criado por dragões projetado para acumular riqueza e poder. Entendendo isso, ele expressou seu desejo de mais níveis na classe nobre a Henry. No entanto, Henry advertiu de que a classe nobre era atingida ou perdida, oferecendo muito poucas regalias significativas, como um mensal. Seus olhos brilharam com a menção do dinheiro livre, levando-o a perguntar quando poderia adquiri-lo. Henry informou-o de que estaria disponível no nível 9. Ele então perguntou a Henry o que mais poderia aumentar sua riqueza. O homem sugeriu papéis de comerciante ou banqueiro, o que o irritou. Ele expressou desdém pelo papel de comerciante, descartando-o como trabalho adequado para servos, e apontou que um dragão não administra uma loja, e contou afirmando que as classes de crafter muitas vezes recebiam recompensas materiais superiores. Ele ainda esclareceu que as classes eram categorizadas em 5 grupos: lutadores, feiticeiros, ladinos, artesãos e monstros. Charlie confessou, embora sem querer, que a cidade precisava de ajuda. Ela detalhou que os bandidos abrasadores sob pressão do exército real tinham como objetivo roubar navios e fugir do país. Ela alertou que, mesmo após a partida de Agron, eles poderiam voltar. Sua resposta foi entusiástica, apreciando a oportunidade de experiência livre e a falta de necessidade de perseguir os bandidos. Ele perguntou sobre uma classe que poderia enriquecê-lo como um dragão. Henry propôs a classe dos jogadores, explicando que eles possuíam inteligência, habilidade, sorte e várias regalias propícias à criação de ouro. Confuso, ele exigiu uma explicação para o termo desconhecido. Apesar da explicação minuciosa de Henry, o dragão não conseguiu compreendê-lo. Expressando seu tédio com um grito alto, ele designou Vitor como seu novo gerente de classe, deixando Vitor intrigado e questionando seu novo papel. Vancouver justificou sua decisão afirmando que, como um dragão, ele era importante demais para se preocupar com tais detalhes. Ele então dispensou todos, dizendo a Vitor que ele não era pago o suficiente para tolerar tamanha bobagem. Vitor rebateu
dizendo que as coisas estavam indo bem e notou sua interação anterior fracassada com Charlene. Ele sugeriu que sua presença poderia representar uma segunda chance. As palavras de Victor o enchiam de alegria. Ele compartilhou seu desejo de procriar, desejando colocar seus ovos em uma mulher humana. Victor apontou a inadequação de sua escolha de palavras. Ele então avisou Victor que ele nunca teria sucesso sem tomar banho. Ele vinha se segurando, mas agora disse francamente a Victor que cheirava esterco e nunca procriaria. No entanto, como seu mestre, ele se comprometeu a suportá-lo e fazer de tudo para perpetuar sua espécie. Victor foi pego de surpresa, questionando se ele estava falando sério. Ele confirmou suas intenções, afirmando que assim poderia repor seu estoque de servos. Victor prometeu não deixar nenhum de seus futuros filhos se aproximar do dragão. Ele então ordenou que Victor se banhasse no mar para seu próprio bem. Victor garantiu que usaria os banhos quentes da pousada e agradeceu. Ele fez um sinal de ok dizendo para Victor procriar e se abster de pecar mais uma vez. Enquanto está sozinho, ele gritou várias vezes para verificar seu perfil, exclamando alegremente que era viciante. No dia seguinte, na guilda, Victor estava feliz lavando seu corpo, refletindo sobre há quanto tempo não tomava um banho morno. O recente encontro com o dragão o fez acreditar que nunca mais conseguiria relaxar. Ele olhou para seu colar e ficou maravilhado com a forma como a guilda dos jardins os havia promovido aventureiros classificados em cobre. Embora não soubesse o que fazer com o saque, o dragão insistia em manter tudo, até mesmo os itens mais insignificantes. De repente, Henry entrou em seu banheiro, gritando seu nome e fazendo pular de surpresa, cobrindo apressadamente seu corpo. Victor exigiu saber por que Henry havia entrado em seu quarto. Henry respondeu que estava estudando o caso de Victor e ficou tão envolvido que não podia mais esperar. Vamos discutir. No entanto, no meio da conversa, Henry fez uma pausa, notando a tatuagem no ombro de Victor. Ele perguntou se era a marca do Cavaleiro Blades, Garda Magnus mais perigoso sindicato criminoso. Victor desviou o olhar, dando uma resposta descompromissada, mas Henry o pressionou sobre a marca da guilda de ladrões em seu ombro. Victor respondeu que tinha sido um legítimo retomador de bens particulares antes de deixar a guilda e tornar um aventureiro. Ele sabia que só estava se enganando pensando que realmente tinha deixado as lâminas da noite. Ele olhou para Henry, advertindo-o para ficar em silêncio sobre o seu passado. Henry rapidamente mudou de assunto, sugerindo que Victor se beneficiara muito do crescimento das estatísticas e regalias por conta de Vancouver, tornando-o quase invencível. Victor questionou se Henry estava falando sério sobre deixar o dragão ainda mais dominado. Quando Henry confirmou que estava, Henry ainda perguntou se isso não fazia parte de seu trabalho. Victor admitiu que sim, mas esclareceu que não planejava fazê-lo. Ele pediu a Henry que não se referisse a Vancouver como seu dragão, pois isso estava fazendo uma suposição. Apesar disso, Henry continuou a infundir sobre o potencial de otimização. Victor permaneceu cético, lembrando a Henry que Vancouver só se importava com o ouro e já era forte o suficiente para tratar um ciclope tão casualmente quanto se trataria um nugget de frango, a menos que uma classe que pudesse cultivar ouro sem exigir trabalho fosse proposta. Victor avisou que Vancouver não estaria interessado. De repente, uma notificação do sistema informou Victor que ele tinha ganhado um nível em escudeiro monstro. Ele ficou surpreso ao saber, como treinador de servos, seus servos agora ganhariam 50% mais experiência ao lutar ao seu lado. Ele se perguntou em voz alta como ele tinha conseguido subir de nível em escudeiro monstro. Henry explicou que servir o dragão lhe rendeu a classe escudeiro monstro, então naturalmente ele ganharia experiência ao trabalhar em nome de Vancouver. Victor entendeu que isso apenas confirmou seus pensamentos anteriores. No entanto, ele questionou se a classe esperava que ele fizesse amizade com mais dragões. Ele informou a Henry que Vancouver continuaria a ganhar níveis na classe nobre até que ele alcançasse a regalia do salário. Depois disso, ele precisaria de uma nova classe mais adequada para o dinheiro. O rei Henry sugeriu a classe de lutadores gladiadores, explicando que suas vantagens poderiam fornecer recompensas se o usuário conseguisse impressionar multidões. Dada a alta força do dragão no carisma, eles poderiam fazer pleno uso desta classe. Ele ponderou se deveria realmente compartilhar isso com Vancouver, já que Vancouver é um egocêntrico. No entanto, considerando que o dragão salvou a cidade, ele concluiu rotulá-la como controle de danos, e consultou Henry para obter o documento de classe. Henry respondeu afirmativamente, indicando que também tinha algumas sugestões para ele. Ele perguntou se ele possuía a reivindicação de vantagem de dados, pois isso implicaria uma chance 10% maior de aumentar sua inteligência e sorte.
com cada nível tornando-o um feiticeiro capaz. Timidamente, ele fez a Henry uma pergunta um tanto infantil sobre se uma classe poderia melhorar sua vida de namoro. Ele acrescentou que estava perguntando em nome de um amigo. Henry respondeu positivamente e perguntou sobre o carisma do amigo. A resposta foi média, o que feriu seus sentimentos. No entanto, Henry sugeriu a classe de taxa diabólica. Descoberto por Ludwig Mann, tinha condições de entrada incluindo carisma, vitalidade e agilidade, pontuações de 50 cada e completando um ritual demoníaco específico. Ao ouvir isso, ele descartou a ideia. Posteriormente, cobriu o corpo e perguntou a Henry se ele tinha alguma reserva. Henry tranquilizou Victor para não se preocupar, pois ele encontraria a progressão de classe perfeita para seu amigo. Isso fez com que Victor questionasse se todos no planeta estavam obcecados com a progressão de classe. De repente, uma notificação do sistema apareceu, revelando que tinha recebido a regalia pessoal do observador, que lhe permitia determinar instantaneamente os níveis de classe de qualquer pessoa que olhasse, desde que fossem no mesmo nível total que ele ou inferior, se o alvo fosse de um nível mais alto. Ele só podia discernir seu nível total de classe. Ele calculava como essa nova vantagem seria útil. Relaxando no banho, ele estava feliz por estar finalmente sozinho sem um dragão para gerenciar, mesmo que apenas por algumas horas. De repente, alguém chamou seu nome surpreendendo e irritando quando ele olhou para a porta. Ele ficou chocado ao ver Charlene, que com raiva perguntou se ela estava se intrometendo em seu dia de folga. Tudo o que ele podia fazer era questionar por que ela estava lá. Ela o lembrou que administrava o local, que era o salão da guilda. Ele admitiu, mas questionou se não havia mantido o quarto por um tempo, designando-o como seu espaço seguro. Charlene retrucou que sua privacidade se devia exclusivamente a ninguém ousar discutir com um dragão de 60 metros de comprimento do lado de fora e mencionou a destruição de seu salão anterior da guilda. Victor rebateu argumentando que, se não tivesse intercedido, Vancouver teria devastado toda Valban. Charlene revidou, dizendo que Vancouver só havia acordado porque ele havia tentado roubar algo. Irritado, ele a lembrou que, se ele não tivesse tomado essa missão, outra pessoa possivelmente teria resultado em um resultado ainda pior. Apesar de todas as falhas de Vancouver, ele salvou a cidade de bandidos, a menos que ela acreditasse que os guardas poderiam ter derrotado o ogro por conta própria. Charlene tentou argumentar com ele, mas ele afirmou enfaticamente que tinha feito seu melhor dadas as circunstâncias, perguntando o que ela teria feito em seu lugar, deixando-a sem palavras. No final, ela admitiu que não poderia culpá-lo por fazer o seu melhor quando confrontado com um dragão gigante, reconhecendo que a situação também foi estressante para ela. Victor respondeu que agora entendia, mas Charlene ainda insistiu que não era desculpa. Ela jogou uma toalha nele, instruindo-o a se vestir e se preparar para uma tarefa. Sorridente, ele perguntou se ela tinha planos para a noite. Ela disse que tinha trabalho, para o qual ele sugeriu que estaria disponível assim que o trabalho fosse concluído. Ela permaneceu em silêncio, fazendo com que ele suasse e entrasse em pânico. Ela então o instruiu a ir ao porão para exterminar ratos, fazendo com que ele protestasse que era uma forma de trote de aventura. Mas ela insistiu, mais tarde que ele desceu ao porão, com a tocha na mão, falando sobre os cumprimentos que ele estava disposto a ir por amor. Ele vasculhou o porão, mas não encontrou sinais de ratos, levando-o a questionar se ela o havia enviado em uma missão mentirosa. De repente, ouviu alguém instruindo o outro a lembrar que tudo está no coração e a praticar a pose com o sentimento. Victor avistou 5 criaturas próximas e se perguntava o que era. Uma das criaturas o viu e entrou em pânico, declarando que havia um humano presente. Outro sugeriu que era hora de sua coreografia e pediu aos outros que a executassem com o coração para que o humano se acovardasse diante deles. Começaram por gritar: lutamos pela injustiça, vivemos para o caos, atacamos à noite e prosperamos na discórdia. Nós somos os Rangers. Isso deixou atordoado e confuso. As criaturas aplaudiram, gabando-se de terem dominado a coreografia e o terem apanhado de surpresa. Eles ponderaram se deveriam incorporar a palavra caos em seu lema para maior impacto. Victor, parecendo invisível, sugere que para o efeito total, eles precisavam de um animal de estimação como um jacaré branco. Essa observação irritou o Azul, que questionou como ele ousava criticar sua performance quando os mamíferos não conseguiam compreender a verdadeira arte. Ele respondeu que era simplesmente moderno demais para o seu gosto. O Azul acusou-o de ser um mamífero ignorante, proclamando que o abacaxi da sabedoria os havia iluminado. O Preto acrescentou que estava fora de contato e que era hora de agir. Ele suspirou de frustração, levando o Preto a expressar seu desejo de atacar. No entanto, o Vermelho tranquilizou seus companheiros, insistindo que o humano entendesse. Ele concordou, explicando que os entendia muito
muito bem, e sua coreografia foi realmente eficaz. Quando as criaturas sentiram o cheiro dele, eles detectaram um cheiro semelhante a um dragão, o que o deixou surpreso porque ele tinha acabado de tomar banho. Apesar disso, ele considerou que poderia ser vantajoso e anunciou às criaturas que ele era o chefe de gabinete de Victor Dragon para Vancouver e eles deveriam ceder ou correr o risco de serem devorados. Os bichos estavam incrédulos sobre sua posição como chefe de gabinete, mas sentiam um carisma intenso dele. Concluíram que não tinham outra opção senão negociar a paz. Ele exigiu seu maior tesouro em troca de suas vidas, e o Vermelho exortou seus companheiros a recuarem rapidamente para o túnel. Victor começou a sentir remorso, pois eles pareciam ingênuos igual crianças. Eles então produziram o tablet com um símbolo de abacaxi. Ele perguntou sobre sua natureza e se era realmente um tablet. O azul confirmou que era o abacaxi da sabedoria e o vermelho acrescentou que continha os segredos mais sombrios do universo. Ele então percebeu por que o tablet os havia corrompido. Não era inédito que itens da Terra fossem parar em Ultramond. Ainda assim, ele se perguntou o que estava bloqueado por trás dos arquivos. Supondo que precisaria de senhas para acessá-los, o azul exclamou que poderia aproveitar o poder do abacaxi. Eles se curvaram e imploraram para que ele os aceitasse. Deixando Victor surpreso, ele pergunta para onde deveria levá-los. O vermelho implorou que permitisse que servissem ao seu mestre dragão, reconhecendo a sua falta de experiência profissional, mas insistindo na sua dedicação e vontade de aprender. Victor questiona se eles sabiam que Vancouver poderia consumi-los. Eles responderam animadamente que não havia honra maior do que ser devorado pelos dragões, e eles consideraram isso seu dever de servir criaturas tão majestosas. Ele os aceitou como estagiários não remunerados, mencionando que era um trampolim para sua futura progressão na carreira. O rosa reconheceria o peso de sua nova responsabilidade e o vermelho prometeu não decepcionar seu mestre dragão. Ele ponderou que quanto mais se tornava um servo, mais forte ele crescia e se perguntava como isso era mesmo justo. Olhando para seu sistema, ele viu que havia ganhado 2 níveis em escudeiro monstro e monstro estudante, permitindo-lhe aprender regalias exclusivas uma vez ensinadas ou visadas por eles. Além disso, ele contava como um monstro para os critérios de acesso às aulas. Nesse momento, Vancouver ligou para ele. Ele disse às criaturas que era hora de seu primeiro dia de trabalho. Charlene chegou ao porão pedindo para ele lidar com a situação do dragão antes de Vancouver destruir a aldeia. Ao perceber os bichos, ela questionou sua espécie. Ele confirmou que não eram ratos, explicando por que as ratoeiras falharam. Mais tarde, eles saíram do salão da guilda para encontrar Vancouver. Ao vê-lo, Victor percebeu que, embora não pudesse se reproduzir, havia decidido adotar. Os bichos ficaram emocionados ao ver um verdadeiro dragão e maravilhado com o tamanho de Vancouver. Eles se curvaram e imploraram para que Vancouver os aceitasse. Entre sua comitiva, Vancouver garantiu sua aceitação e se comprometeu a defender os seus. Victor comentou que Vancouver estava muito à frente de seu tempo. Vancouver pediu pressa, tendo detectado rufiões na cidade, e questionou se ele seria recompensado por despachá-los. Victor informou que poderia receber até 100 moedas por cabeça de bandido e milhares para líderes quando começarem sua jornada. Victor lembrou-o de seu propósito de aumentar o tamanho de sua horda. Enquanto isso, Henry caminhava até a casa de alguém. Então ele ligou para a senhorita Laver para dizer que ele estava lá e alguém abriu a porta. Laver docemente que foi gentil da parte dele visitá-la, e que quando ele a informou que estava visitando ela não poderia perder a oportunidade. Henry abaixou a cabeça enquanto lhe dizia que era uma honra conhecê-la pessoalmente. Então ele entrou em pânico para pegar suas coisas que haviam caído, fazendo Laver rir enquanto lhe dizia para chamá-la de Lucy. Ela acrescentou que, embora possa representar a universidade real, nunca esqueceu suas raízes humildes. Henry perguntou a Lucy Laver, uma estudiosa do nível 15 com aulas de feiticeiro, por que ela escondia a maioria de suas aulas. Ela respondeu que ele sabia como as rivalidades acadêmicas poderiam ficar, e que ela era uma das aprendizes de Nostradamus. Consequentemente, muitos cobiçavam sua posição e fariam qualquer coisa para assumi-la. Ela também explicou a ele que, em particular, estudou novos campos de feitiçaria ainda não reconhecidos pela universidade. Ela poderia ter problemas se eles fossem descobertos antes de publicar sua tese. Ela então o convidou para entrar, dizendo-lhe que eles poderiam discutir mais lá dentro. Henry entrou e ficou espantado com o fato de o lugar parecer maior por dentro do que por fora. Ele perguntou se ela estava usando um feitiço de alteração de espaço. Ela respondeu
respondeu que era obra do verdadeiro dono. Ela deve dizer que foi uma de suas mentoras, o que fez Henry comentar que seu mentor deve ser um mago poderoso. Lucy concordou, afirmando que ela era realmente poderosa e que aprendeu com os melhores. Henry perguntou-lhe o que um mago do seu calibre estava a fazer na sua cidade justa. Ela respondeu que seu professor queria que ela ficasse de olho em um projeto secreto em Hammer e pediu que ele ficasse calado sobre sua presença lá. Diante disso, Henry concordou e garantiu que não havia contado a ninguém sua visita. Ele então lhe entregou um pergaminho, dizendo-lhe que achava que ela estaria interessada em sua descoberta. Ela abriu e viu algo sobre uma classe de escudeiro monstro. Ela disse a Henry que nunca tinha ouvido falar de tal classe. Henry explicou-lhe que era uma nova classe de monstros e Vancouver. O dragão ganhou patamares. Ele também informou que Vancouver não era o primeiro caso de um monstro inteligente, ganhando níveis, mas certamente foi o primeiro dragão a fazê-lo. Ele gostaria de poder estudá-lo mais, mas a oficial da guilda Charlene o avisou que a duquesa logo enviaria cavaleiros depois de Vancouver. Ela devolveu o pergaminho para ele, dizendo que não contaria com Knights para lidar com Vancouver. Eles poderiam discutir isso em seu estudo porque ela acreditava que sua pesquisa de classe tinha grande potencial. Ele entrou no quarto, dizendo a ela que ouvi-la dizer isso aqueceu seu coração. Ela disse-lhe que tinha certeza de que aqueles senhores concordariam, fazendo Henry perguntar quem eram esses senhores. De repente, alguém apareceu atrás dele, atordoando o ponto Gustave Lemuriel nível 25, Cavaleiro 20 Cavaleiro pesado 4. Henry percebe que Gustave deve ser amigo de Lucy. No entanto, quando olhou à sua frente, foi tomado pelo medo quando viu humanos pendurados no poste, e um homem se apresentando como François Villemain, um capitão queimador, ao lado de seu camarada Gustave. Vilão era nível 27, um bispo caído, camada 3 externa e esgrimista 7. Então o vilão disse que tinha certeza de que ele tinha ouvido histórias horríveis sobre eles e todos eles eram de fato verdadeiros. Henry sentou-se com o medo gravado em seu rosto, e perguntou o que tinham feito com a senhorita Lucy, e se ela era sua refém. No entanto, Bill garantiu-lhe que estava longe da verdade, já que sua amante era ela mesma. Ela havia concordado em deixá-los se esconder em sua casa em troca de ajudar seus alunos, ou, como alguém poderia chamá-lo, ajudar sua pesquisa. Henry avisou ao vilão que seu desaparecimento levantaria suspeitas se o exterminassem. No entanto, Bill garantiu a Henry que eles não eram selvagens e sugeriu que eles deveriam conversar primeiro. Ao contrário do que Henry poderia pensar, eles não começaram como bandidos. Eles lutaram bravamente por jardins durante a Guerra do Século. Lamentavelmente, com o fim da guerra, a sua outrora respeitável ocupação de massacrar pessoas e queimar as suas aldeias deixou de ser politicamente aceitável. Ele perguntou a Henry, quase incrédulo, se podia acreditar que eles foram convidados a recorrer à agricultura como camponeses, mas felizmente para eles, Sua Majestade Sombria ofereceram uma alternativa. Braddon prometeu-lhes uma confortável quantia de aposentadoria em asilo, desde que incendiassem o campo de Garda Magni e recuperassem um artefato em seu nome. Infelizmente para Henrique, Odmer era parte de seu alvo. Não era nada pessoal, no entanto, eles encontraram um enorme problema. Henry questionou se era Vancouver. O vilão confirmou sua suspeita. Na verdade, era o dragão gigante que consumia seus homens. Não só tinha derrotado Agron, mas o exército real também estava quente em sua trilha. Assim, seu futuro financeiro parecia sombrio. Eles revelaram a Henry que o interrogatório de 2 homens forneceu informações de que o dragão tinha um vilão mestre. Confessaram que tiveram que usar alguma força até que os homens revelassem o nome Vitor. Gustave observou que não foi totalmente preciso, já que um dos dois desabafou quando viu seu companheiro sendo zumbificado. O cara concordou, mas lembrou a Gustave que seu soldado fora da lei o havia esfaqueado. Assim, eles esclareceram que era apenas uma estratégia para ajudá-lo a subir de nível. O vilão se sentiu sortudo. Por um momento, ele ganhou um nível de um simples camponês. Ele mencionou nostalgicamente a saudade dos bons velhos tempos, quando costumava ganhar experiência destruindo aldeões indefesos. Em seguida, Bill dirigindo-se a ele como um amigo, garantindo-lhe que eles poderiam chegar a uma resolução mutuamente acordada. No entanto, Henry acreditava que eles pretendiam destruí-lo independentemente disso. Questionando por que ele deveria compartilhar qualquer informação, o vilão admitiu que eles estavam realmente planejando destruí-lo, mas ele se perguntou se eles precisavam usar a força primeiro. Ao contrário do companheiro, ele desprezava a violência e enfatizava que não era selvagem. Gustave tirava a espada e dizia que o sacerdote era bobo, era o homem mais santo, presente, adorador do deus do crime, e gostava do seu papel. Isso irritou Gustave, que impacientemente gritou que estava farto. Ele ameaçou
ameaçou Henry, perguntando se ele finalmente falaria ou se deveria remover uma de suas pernas primeiro. O vilão interveio, garantindo a Henry que, embora sua partida fosse certa, eles poderiam respeitar um último pedido se ele lhes dissesse toda a verdade. Henry, tremendo de medo, perguntou se poupariam alguém se ele falasse. O vilão respondeu que dependeria, mas lamentou que Victor certamente iria de base. Henry então perguntou sobre sua casa, o repositório de todas as suas pesquisas. O vilão perguntou se ele estava pronto para trair seu amigo para salvar o trabalho de sua vida, manifestando respeito por tal decisão. Se um homem realmente é um homem, argumentou, ele deve deixar um legado para trás. Vilão concordou em poupar a casa de Henry e suas pesquisas. Mais tarde, Henry terminou de compartilhar tudo o que sabia. O vilão perguntou se Victor realmente era um agente de lâminas noturnas, pois parecia peculiar. Henry esclareceu que Victor alegou ter deixado o grupo. O vilão informou a Henry que nunca se sai verdadeiramente das lâminas da noite. Ele então perguntou se Victor tinha uma fraqueza e se ele era tão ganancioso quanto o dragão. Henry, visivelmente nervoso, respondeu que Victor empreende trabalhos para Charlie quando ela os solicita. O vilão reconheceu essa informação útil e perguntou a Gustave se havia alguma maneira concebível de melhorar o dragão em combate. Só que eles ponderaram a presença formidável de Vancouver e admitiram que ele também não pensava assim. No entanto, Gustave garantiu ao vilão que Vancouver não era o vilão mais brilhante, ativou seu poder e afirmou seu plano. Eles distraíram Vancouver, levantavam a cidade, recuperavam o artefato e depois fugiam em navios roubados. Eles perguntaram sobre o parceiro humano de Vancouver, ao que o vilão respondeu que eles poderiam lidar com ele, já que ambos eram o dobro de seu nível de vilão. Então se dirigiram a Henry, afirmando que, embora ele pudesse não ser corajoso, ele acreditava que ele era verdadeiro. Ele então revelou que Gustave tinha 3 níveis, uma classe cuja vantagem inicial esconde os níveis de vira-casaca de regalias de detecção, como a de Henry. A segunda é chamada de comerciantes. Gustave disse a Henry que, como estudioso da turma, ele já deve saber o que essa regalia faz. Henry confirmou que isso permitiu que o usuário ganhasse experiência sempre que quebrasse uma promessa. Vilão lembrou a Henry que sua casa provavelmente queimaria como o resto. Gustave, preparando sua espada para eliminar Henry, disse ao vilão que ele apenas transmitiu seus próprios sentimentos. Mas antes que pudesse cortar a cabeça de Henry, o vilão pediu para que ele parasse e esperasse. Eles questionaram o vilão, argumentando que Henry não tinha mais utilidade para eles. No entanto, o vilão retrucou dizendo que poderia pensar em mais um uso para Henry. Enquanto isso, o vilão alegava que Henry tinha apenas um uso restante. Henry gritou de dor quando uma poderosa luz verde emanou da sala. Lucy perguntou à amante se era sensato deixar os dois no comando e se ofereceu para recuperar o artefato. Ela respondeu que não havia necessidade. Eles eram dispensáveis. Ao contrário dela, dada a história de Lucy com dragões, ela não a considerava confiável. Lucy foi pega de surpresa e informou a amante que acreditava ter espiado seu erro passado. Ela corrigiu-a, dizendo que tinha assumido erradamente. Ela então expressou suas preocupações sobre o retorno deles. Ela ordenou que Lucy a mantivesse informada dos movimentos de Vancouver, mas não intervisse, a menos que fosse instruída a fazê-lo. Além disso, ela pediu que Lucy não a decepcionasse. Lucy concordou. Sua amante desapareceu, deixando Lucy refletir sobre como seu trabalho parecia estar ficando mais difícil. Vancouver, como todos os grandes vermes, ele estava atento à preservação da vida selvagem, e teve o cuidado de manter a população de princesas, permitindo que elas crescessem e se tornassem rainhas e produzissem mais princesas. No entanto, havia uma espécie que ele pretendia caçar até a extinção. Os bandidos amarelos alertaram-no para sua presença. O amarelo apontava para o bandido, reforçando a crença de Vancouver de que os bandidos eram as ervas daninhas do reino animal. Ele balançou o machado, com o objetivo de decapitar o bandido, mas o bandido se esquivou do ataque. Vancouver olhou para as criaturas, perseguindo o bandido em fuga, antes de chamar Victor, envolvido em combate com o próprio bandido. Victor reconheceu o chamado de Vancouver. Ele reclamou que seu machado não estava funcionando corretamente. No entanto, Victor sugeriu que ele só precisava balançar para baixo quando o bandido foi imobilizado, lembrando de eliminá-lo com estilo
estilo para impressionar seus fãs e desbloquear o gladiador. Vancouver referiu ao bandido como um mamífero e pergunta se ele estava familiarizado com o equivalente dragão. Ele levantou seu machado para atacar o bandido, declarando dor como um defeito congênito. Ele conseguiu eliminar o bandido, usando seu machado, e o levantou triunfantemente, enquanto os bichos o aplaudiam. Victor perguntou-lhe se era verdade que os dragões percebiam a dor como um defeito congênito. O sistema indicava que Vancouver havia avançado um nível nas classes gladiador e guerreiro de arena, concedendo-lhe uma proficiência média imediata, e 1,5 vezes o aumento de dano com todas as armas brancas. Ele respondeu que apenas os mamíferos sentem dor, e questiona Victor se ele precisava empunhar o machado para adquirir o novo gladiador. Victor garantiu-lhe que não era necessário, explicando que ele simplesmente precisava demonstrar sua destreza de combate enquanto balançava continuamente o machado. De repente, dividiu uma árvore próxima ao meio. O tronco caído atingiu sua cabeça, desorientando e atordoando. Ele jogou o machado de lado em frustração, condenando os machados feitos por humanos e desabafando sobre sua falta de ganho financeiro. Apesar de suas lutas bem-sucedidas, Victor apontou que o antigo sistema de dinheiro não foi projetado para trabalhar com humanos, provavelmente para desencorajar os nobres de explorar seus camponeses. Victor examinou as poucas moedas e facas que haviam coletado, considerando o saque mínimo, mas melhor do que nada. No entanto, Vancouver declarou que era insuficiente para sua horda e chamou para o próximo desafio. O amarelo informou-o de que ele havia exterminado todos os inimigos na área, levando Vancouver a questionar se não haveria mais oportunidades de subir de nível ou aquisição de ouro naquele dia. Victor sugeriu que eles poderiam vender seus despojos e até mesmo reinvestir os ganhos em equipamentos melhores. Victor definiu investir como trocar ouro por algo de maior valor, o que chocou Vancouver. A ideia de se despedir de seu ouro o horrorizou. Victor tentou aliviar suas preocupações, explicando que o ouro estava sendo trocado por algo de maior valor. Visivelmente angustiado que a ideia de abrir mão de seu ouro, Vancouver questionava a saúde de Victor, sugerindo que sua falta de criação tinha efeitos prejudiciais sobre suas habilidades cognitivas. Vancouver perguntou a Victor que mente sã se separaria do ouro. Percebendo que sua explicação poderia ser muito complexa, Victor admitiu que poderia ser um conceito difícil de entender. Obrigado a entender o valor dos pertences dos bandidos, apenas para ser interrompido por Victor. O lembrou que seu papel é gerente da horda. Vancouver discordou veementemente, proibindo Victor de tocar em sua horda. Ele lembrou a Victor que vender era uma tarefa para os servos, que incluíam as criaturas. Vancouver decidiu que eles descartariam qualquer coisa que não fosse brilhante o suficiente para sua horda, exceto ouro e joias. Para motivar Victor, Vancouver prometeu permitir que ele retenha 110 dos lucros. Uma revelação que levou os bichos às lágrimas enquanto perguntavam sobre seu potencial. Victor informou-o de que tinha dificuldade em acreditar que era mais generoso do que o próprio rei. Declarou com orgulho, afirmando que jura V&V, que nunca pagará impostos. Ele então instruiu severamente Victor a não dar dinheiro, não investir, e que o nome glorioso nome V&V não pode ser associado a tamanha insanidade. Além disso, informou que venderiam os restos. Como ele estava cansado de comer humanos o tempo todo, isso deixou perplexo e ele perguntou sobre a causa. Ele então simplesmente perguntou a Victor se sua espécie não caça monstros, vende suas partes. Victor reconheceu isso, mas esclarece que só vendem as peças do monstro. O dragão perguntou a Victor o que eles fazem com os humanos. Victor respondeu que não sabia, e que eles apenas os deixam para trás para os animais consumirem. Agora que pensou um pouco, Victor admitiu que não era muito sanitário. O dragão informou a Victor que não queria mais doar nada e o instruiu a encontrar uma maneira de lucrar com seu excedente de lanches. Victor questiona perguntando se queria que ele abrisse uma loja onde pudesse vender lixo e perguntou se havia mais alguma coisa. Ele disse a Victor que era muito trabalho, mas como ele era seu chefe de gabinete, ele faria encontrar tempo entre preparar sua progressão de classe e treinar os bichos coloridos. Victor o questionou, perguntando se ele queria que ele desse aulas para as criaturas. Ele lembrou Victor que ele não conseguiu entender sua grande visão para V&V, que era um grupo aventureiro treinados e trabalhando até a perder a vida para cumprir uma missão. Ele também informou a Victor que os lojistas vendiam sucata e carne em cada um deles. Aldeias enchem baús de ouro e que todos trabalharam juntos para construir o maior tesouro que será sua horda. Seus olhos brilharam com o brilho das moedas de ouro, que deixou Victor sem palavras. Mais tarde na vila um homem chamou a todos, convidando-os a conferir as melhores opções da empresa Ronvel. De repente, o dragão pousou perto do homem, fazendo com que as pessoas congelassem no meio
meio do movimento. Em seguida, o homem gritou com medo de que o dragão tivesse voltado. Vitor questionou o homem se eles estavam querendo vender coisas, mas o homem recusou. Vitor perguntou o motivo, e o homem respondeu que não tinha certeza se conseguiria um preço justo. No entanto, Vancouver disse confiantemente ao homem que aquelas botas não tinham preço e eram as mais caras do mundo. O homem com medo examinou as botas e concordou. Em seguida, Vitor perguntou se ele conhecia alguém que estaria interessado em comprar seu saque. O homem respondeu que os sacerdotes de Shesha, a deusa do comércio, poderiam estar dispostos a negociar com os gostos deles. Além disso, o templo também lida com restos. Vitor expressou sua descrença de que o homem não compraria suas coisas, e ele se sentiu como um pária. Ele informou a Vitor que eles eram ricos demais para eles, mas pelo menos ele teria uma conversa com seus deuses e esperava que eles vissem a razão e lhe concedessem uma regalia em todos os níveis. Então Vitor lhe disse que ele tinha uma habilidade que lhe permitia aprender habilidades de monstros, e pensou que se eles o ensinassem, ou se ele sobrevivesse aos seus ataques, ele poderia possuir uma habilidade útil. Vancouver pergunta a Vitor se ele também respiraria fogo. Vitor disse-lhe, pensando duas vezes, que podia ter sido apressado e pediu-lhe que se esquecesse de que tinha dito qualquer coisa. No entanto, ele disse a Vitor que só se ele se tornasse um poderoso chefe de gabinete, ele continuaria a trabalhar duro para seu ganho pessoal. Em seguida, o dragão perguntou a Vitor sobre os bichos rosa e azul. Vitor respondeu que os tinha enviado para o ferreiro local porque achava que os queimadores estavam incendiando o campo em busca de algo, e ele queria estar preparado. Vancouver perguntou o que era aquilo e se era um tesouro. Vitor respondeu que não sabia, que poderia não ter valor estratégico, e falou mais e mais, fazendo pensar que era interessante. Sem entender as palavras, Vitor perguntou se ele estava realmente ouvindo, mas o vermelho apenas timidamente disse que Vitor havia descoberto o plano dos queimadores, e que seu chefe de gabinete era tão inteligente. O preto afirmou timidamente que um dia ele também seria chefe de gabinete. No entanto, o amarelo gritou que ele era o primeiro. Ele disse aos bichos para não discutirem mais diante do chefe de gabinete e se lembrarem do protocolo. Vitor perguntou qual protocolo, e ele respondeu que era o protocolo Minion. Em seguida, explicou que o chefe de gabinete era o mais alto escalão da cadeia alimentar dos Minions, perdendo apenas para seu monstro, e que exigia 50% de força, 50% de astúcia e 200% de lealdade. Vitor timidamente lhe disse que agora estava exagerando, mas os kobolds o admiraram e lhe disseram que ele subestimou sua importância na cadeia alimentar. Ele disse a Vitor que ele só estava abaixo dele na hierarquia da preciosidade e estava até acima das princesas. Em seguida, ele explicou que cada membro da cadeia poderia comer os que estavam abaixo deles, e se ele e Vitor estivessem morrendo de fome, eles poderiam consumir os servos como rações de emergência, fazendo os bichos gritarem que seria uma honra alimentá-lo. Vitor perguntou-lhe se isso significava que ele o considerava uma refeição em potencial. Ele respondeu que isso não aconteceria a menos que eles não tivessem comida. Vancouver garantiu a Vitor que isso nunca ocorreria porque o mundo estava cheio de comida de dragão. Mas, por precaução, ele disse a Vitor para começar a recrutar, ao que Vitor concordou, pois era melhor prevenir do que remediar. Instantes depois, na ferraria, Vitor perguntou aos bichos se tinham acabado e se tinha corrido bem. O azul disse a Vitor que no início não entendia sua língua, mas tornou-se amigo. Lhe mostraram um desenho de Sua Majestade Vancouver. Então entregaram a Vitor um pergaminho dizendo que eles tinham dado a Smith sua carta e Smith lhes deu esta. Vitor leu e disse que Smith iria fazer o anel mágico que ele havia pedido de graça e os elogiou por um trabalho bem feito, que emocionou os bichos. Vancouver achava que Smith era um sábio homem e que ele deveria ser poupado. Ele então gritou ordens para seus servos, que o exaltaram mesmo que eles não soubessem do que se tratava. Em seguida, ordenou que recolhessem os restos de suas vítimas anteriores. Bom pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente a parte 2 na seção de comentários. Também se inscreva no canal, bata o sino e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima vez novamente.